Ele começou na literatura pela poesia. No início dos anos 90, escreveu seus primeiros contos que expõem o universo de sua infância, adolescência e boa parte da vida adulta vivida na zona norte do Rio de Janeiro. No Iluminuras de hoje, vamos conversar com o jornalista e escritor André Giusti. André, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. Bom, para começar, quando é que surgiu esse seu gosto pela leitura? Na infância, né? É um prazer estar aqui no Iluminuras. Na infância, né, que a gente começa a ter contato com os livros, até pela obrigação escolar, né? E desde ali dos 7, 8 anos, eu fui descobrindo a leitura, o prazer pela leitura, pelas vias tradicionais, como Monteiro Lobato, Fernando Sabino. Aí já um pouquinho depois, na adolescência, Rubem Braga, e esses autores, né, consolidaram o meu prazer, a minha vida de leitor, né? Teve essa influência dos pais ou não? Ficou mesmo nessa influência acadêmica, da escola ali, os primeiros passos? Os meus pais estudaram pouco, eles não eram pessoas, digamos, letradas, mas davam muito valor aos livros, entendeu? A minha mãe, inclusive, a lembrança que eu tenho dela e também do meu pai é sempre os dois me trazendo livros, entendeu? Incentivando a leitura de literatura mesmo, né? Pouco gibi, inclusive, muitos livros. E eles, mesmo sem terem esse contato, assim, digamos, com os estudos muito profundo, eles sempre incentivaram todos nós, né, a lermos lá em casa. Bom, você falou dessa influência sua aí ao longo desse seu apego pela literatura. Agora, fora contos, que é uma coisa que nós vamos falar daqui um pouquinho, porque está aqui na sua base, nos seus livros, que mais que você gosta de ler? Claro, fora o jornal, né? Jornal, eu te confesso que eu leio por obrigação hoje em dia, mas além de literatura, contos, romances, eu gosto muito de ler sobre a história do Brasil. Eu sou uma pessoa assim apaixonada pela história do Brasil e hoje, já depois de 20 e tantos anos, né, trabalhando com jornalismo, eu descobri que eu resolvi ser jornalista por causa da história, porque a gente faz a história, o jornalista ele faz a história do país, do mundo, né, todos os dias, né? E eu gosto muito de ler sobre a história, de uma forma geral, a história do Brasil, mais especificamente, e principalmente a história do Brasil no século XVIII, né? O período setecentista, né? Que é um período, inclusive, pouco explorado na nossa história, quando o Brasil ainda era colônia. E eu sempre estou aceitando dicas de autores e bibliografia em relação a esse assunto. Gosto muito. Bom, no caso, a literatura te influenciou aí o conhecimento, a história, na sua formação profissional. E o inverso aqui, o jornalismo também te influenciou, por exemplo, te influencia nos contos? Sim, influencia porque tanto o jornalista quanto o escritor, eles precisam ser dois profissionais bastante observadores. Eles precisam estar muito atentos ao mundo que está em volta, às coisas que estão acontecendo ao redor. A notícia e a literatura, elas te buscam frequentemente em todos os momentos do teu dia, entendeu? Então, um fato que você vê na rua, ele pode ser uma informação para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte de rádio, para o internauta, mas pode ser também um material riquíssimo, profundo para o escritor, para a literatura. Muita coisa que está nos meus livros, né, ao longo desses mais de 20 anos que eu escrevo contos, nasceu basicamente das minhas observações diárias e, em alguns casos, de reportagens das quais eu participei, fatos que eu vi e presenciei como jornalista, pessoas as quais eu entrevistei, conversei como jornalista. Inclusive, tem até uma curiosidade, posso pegar aqui? Vamos, claro. Esse aqui é o meu primeiro livro, né, O Voando pela Noite, foi lançado em 1996, Voando pela Noite até de manhã. Ele foi lançado em 1996, ganhou uma segunda edição agora, acabou de sair agora, foi lançado, inclusive, recentemente na Feira Literária de Pirinópolis. E um dos contos, que eu considero assim meu primeiro conto, meu primeiro trabalho em prosa, A História Triste de Hans e Alice, ele foi escrito a partir de uma reportagem que eu fiz, na época eu morava no Rio de Janeiro, uma reportagem policial. Eu fui repórter de polícia há muitos anos no Rio. E a história a história de um casal de estrangeiros que havia ele matado a mulher e se suicidado em seguida. A partir daí eu criei uma ficção. Então acho que logo de início, logo assim, nos primórdios da minha vida literária como contista, a gente pode observar a influência do jornalismo, do material jornalístico na minha ficção, na minha obra, certamente.
Eu não acredito que as histórias elas saiam 100% da nossa cabeça, da nossa imaginação. Eu acho que eu pelo menos no meu caso é assim, a gente parte de um ponto da vida real, algo acontecido, e a partir daí você cria, a partir daí você ficciona, né? Desculpem a invenção do verbo, e a partir daí você cria todo um enredo para um conto, às vezes para um poema. Poema, inclusive, é muito frequente que isso aconteça. Para um romance, enfim, a vida real é uma base muito grande. Bom, você chegou a escrever outras obras ali na década de 80 e tal, mas dando um salto aqui já para os contos, continuando aqui, quando é que surgiu essa vontade ou essa percepção sua para contos? Para a prosa, né? Pois bem, como você bem disse, eu comecei a escrever na adolescência, ali pelos meados início dos anos 80, publiquei 2 livros de poesia que eu vendia de bar em bar lá no Rio, que eu não considero, não os considero, por fatores técnicos, não os considero como sendo da minha bibliografia, né? da minha obra de autor. Tem um valor emocional, mas valor literário muito pouco. Até que na virada dos anos 80 para os anos 90, a forma como eu queria me expressar não estava mais cabendo na poesia. No padrão, no formato de um poema, entendeu? Eu queria mais, eu estava buscando mais, estava buscando personagens, estava buscando enredos mais densos, diálogos, e tecnicamente isso é difícil você encaixar na poesia e até mesmo na chamada prosa poética. E aí eu vi nos contos, né, digamos, o caminho pelo qual eu queria me expressar e precisava me expressar na época, inclusive até essa reportagem policial da qual eu fiz a cobertura, ela me originou... Já deu um... foi, né? Opa, é aqui. O início, né, para aquilo ali. Então eu encontrei na prosa, né, nos contos, no formato curto, conciso do conto, uma maneira bem satisfatória de eu me expressar. Fiquei, inclusive, alguns anos, quase uma década sem escrever poesia, até que uns 6, 7 anos atrás, voltei a cometer poemas, né? A escrever poesias, mas sem, de maneira nenhuma, abrir mão do conto, dos contos. Bom, e esse foi o seu primeiro. Depois, o que surgiu? Depois saiu o Solidão do Livro Emprestado, em 2003. Só um detalhe sobre o Voando pela Noite. Aqui, ó, o Voando pela Noite, que está sendo reeditado agora, saiu a 2ª edição. Ele é de 1996, a primeira edição, e no ano seguinte, 97, ele concorreu, ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Nada mal para um livro de estreia, né? Excepcional, parabéns, inclusive. Aí fiquei, obrigado, aí fiquei uns 7 anos sem publicar nada, porque aí deu-se também a minha mudança do Rio de Janeiro para Brasília, enfim, aquela coisa toda. Não publiquei, escrevia muito, mas não publiquei. Em 2003 publiquei A Solidão do Livro Emprestado, meu 2º livro. Um ano depois, 2004, Eu Nunca Fecharei a Porta da Geladeira com o Pé em Brasília. O título é um pouco extenso, né? Que inclusive é o meu único livro para uma editora aqui de Brasília. Pegando gancho nessa história, nesse título, tem algo a ver com a política, o fato de Brasília ou não? Não, na realidade é o meu livro, digamos assim, quase totalmente autobiográfico, né? Eu tive um estranhamento, como acho que boa parte das pessoas que vêm de fora morar em Brasília, eu tive um estranhamento muito grande com a cidade, com a concepção da cidade, com a organização da cidade, com o jeito das pessoas e tudo mais que Brasília traz. E como é que é a forma de você contar isso para um escritor? É escrever, né? Então vamos lá, né? Vamos sentar ao computador e vamos contar como é que é isso. E aí surgiu uma novela, não é um livro de contos, né? Ele é classificado como uma novela extensa, e eu contando essas experiências minhas e de outras pessoas com as quais eu convivi, histórias, aí sempre a percepção, né, do que está em volta, do que falo em volta. Pessoas que eu conheci, né, ao longo daqueles primeiros tempos de Brasília, 98, 99. E aí escrevi esse livro que saiu em 2004. Uma experiência muito marcante para mim, e aí, digamos assim, é algo que mais se aproxima de algo autobiográfico que eu tenha feito, né? E aí passei mais 5 anos sem publicar, e em 2009 saiu aqui o A Liberdade Amarela e Conversível, meu 4º livro de contos. Já tem 4 anos, né? Já está na hora de vir mais por aí, né? Pois é, eu costumo dizer que um livro é um filho, seja ele em qualquer área, porque você tem toda uma dedicação, um período, uma atenção, e depois, digamos, de nascer, tem um outro cuidado.
O próximo já está sendo elaborado? Está inclusive sendo lançado agora o meu quinto livro também de contos, o Histórias de Pai, Memórias de Filho, que é um livro muito interessante. Então, como que eu disse. Histórias de Pai, Memórias de Filho, que é um livro que surgiu a partir do início do meu blog. Quando eu lancei o A Liberdade Amarela e Conversível, eu lancei juntamente para promovê-lo e tal, um site e um blog. E você alimentar um blog diariamente, você tem que ter material, você tem que ter história, né? E eu, a partir de um certo momento, eu observei nas minhas 3 filhas, eu sou pai de 3 meninas, eu observei um material muito rico, a vivência delas, a relação delas comigo, a vivência entre elas, a visão delas sobre o mundo, sobre as coisas. Eu observei nelas um material muito rico para escrever para o blog. E comecei a criar pequenas histórias, pequenas crônicas, pequenos contos em cima da minha relação com elas. E acoplada a essa relação que eu tinha com as minhas filhas, vinham as minhas memórias em relação aos meus pais, que já não estão mais aqui, em relação ao que eu tinha sido como filho, entendeu? Então, se juntaram as memórias de filho com o meu presente de pai, a minha vivência de pai. Então nasceu Histórias de Pai, Memórias de Filho, está sendo lançado agora, é o meu quinto livro, é algo realmente baseado em fatos reais, né? É um livro curto, pequenininho, mas muito gostoso. Eu peguei, né, a linguagem da internet, ela é muito ágil, instantânea, né? Muito ágil, né? E aí quando você tira de um blog e vai botar no livro, você tem que fazer uma adaptação, você tem que melhorar, reescrever, e eu fiz isso foi um trabalho delicioso que eu fiz ano passado, demorei assim uns 2, 3 meses reescrevendo, pesquisando as histórias, as melhores e tal. Foi realmente uma coisa, foi como reescrevê-lo, fazer ele de novo, né? Fazê-lo de novo o livro. É o meu quinto livro. Bom, eu quero agradecer, mas antes, deixa eu fazer aqui uma pequena curiosidade. Eu estou vendo aí a capa, que inclusive eu sei que já tem um conto aí que trata do Puma GTS. Puma GTS. Aqui na capa também um carro, inclusive um casal. Aí tem uma foto sua, inclusive, aqui, aliás, está aqui, nesse aqui que tem uma foto sua com o Puma. Vem cá, só por curiosidade, você é um aficionado também por carro ou não? Eu sou aficionado por carros antigos, eu sou o que se chama de antigo mobilista, né? Eu sou colecionador de carros antigos, só tenho um, mas sou um colecionador de um só. Inclusive esse Puma é um Puma GTS 78, que está na capa, ele é meu, esse carrinho é meu. E a partir dele eu criei toda uma história, uma ficção, eu conto Puma GTS, de um homem que descobre várias coisas da vida dele a partir do momento que ele adquire esse veículo, esse automóvel antigo. Na saída da curva, apertou de vez o acelerador e o motor encheu novamente. O ponteiro do contagiros subiu, trazendo de volta com ele o vento indomado da velocidade. A liberdade é amarela e conversível. Foi o átimo de poesia que lhe veio à cabeça. Sorriu com gosto. Não tivesse as mãos ao volante, anotaria a frase para que depois de sua morte, os netos a encontrassem em papel envelhecido dentro de um livro e acreditassem a autor desconhecido. André, parabéns, muito obrigado, sucesso aí na sua jornada. Eu tive a satisfação de conversar hoje aqui no Iluminuras com o escritor, radialista, jornalista André Giusti. Obrigado, André. Um abraço. E o Iluminuras faz uma pequena pausa, já estaremos de volta com mais uma entrevista. Até já. Ele nasceu em Açu, no Rio Grande do Norte, é filho, sobrinho e neto de advogados. Veio para Brasília em 1982. Onde formou-se em Direito, mas antes graduou-se em Engenharia Eletrônica. Eu converso agora com João Celso Neto. João, inicialmente, muito obrigado também por participar do Iluminuras de hoje, por aceitar o nosso convite. Vamos falar das duas coisas, a engenharia elétrica, mas antes eu gostaria justamente, pegando o gancho aqui nessa nossa abertura, filho, sobrinho, neto, e aí você formou-se em Direito. Teve influência ou não, é uma opção sua mesmo? Na realidade, a vontade, vamos dizer assim, de ser advogado, não sei se é a vocação, mas a vontade de ser advogado, essa veio da infância. Nesse meu livrinho de estreia, que eu chamo de Apostila de Versos, eu pensava dizer exatamente isso.
Cresci em Natal dos 4 aos 15 anos e ali morei, estudei, aprendi a viver, pretendendo ser poeta e advogado. Então, a vontade, eu sei, porque a família toda vinha de advogados. Contudo, eu cheguei ao Rio de Janeiro, mudança da família, eu me deparei com uma situação contraditória e adversa, porque eu não encontrava quem fizesse o curso clássico. Naquele tempo, o segundo grau colegial tinha clássico e científico. Eu tive que fazer o científico porque eu não encontrei escola clássica, a não ser o Pedro II. E o Pedro II não aceitava, naquele ano, quem não tivesse terminado o ginásio lá no Pedro II, ou não fosse filho de funcionário público estadual, federal, transferido, não era o meu caso. E eu terminei tendo que ir para uma escola que eu encontrei, de boa qualidade, que isso eu primava muito, meus pais também faziam muita questão que tivesse boas escolas. Eu tive que fazer o científico. E no afunilamento, eu chego no 3º ano científico, tinha que escolher entre medicina e engenharia. Aí escolhi engenharia. Seus trabalhos têm esse vínculo também com o direito? Eu tenho um último livro, publicado em 2004, que é exclusivamente jurídico. Ele resultou de uma série de artigos que eu fui publicando na internet, em portais jurídicos. Coincidência, na área trabalhista, talvez foi a única causa trabalhista que eu advoguei, eu não sou muito fanático por causa trabalhista, não. Mas... Que é esse aqui. Começou com um caso pessoal meu, advogado em causa própria, e alguns colegas me pediram para advogar a causa deles também, advoguei, ganhei todas. Bom, esse no caso foi o último e é o único também jurídico. É o único jurídico, é o único jurídico. Os outros são de poesia. Isso. E esse aqui está saindo, talvez no final do ano, até o final do ano. Eu li memórias, porque eu, como engenheiro, eu passei 30 anos trabalhando na Embratel. E de tanto contar as histórias que aconteceram comigo, algumas tristes, outras muito gozadas, eu fui estimulado a escrever as minhas memórias da Embratel. Eu digo, não, é muita pretensão eu escrever só as minhas. E tratei de encontrar colegas contemporâneos que pudessem falar também sobre as suas vidas na Embratel e principalmente para a gente poder comparar o mesmo fato visto de olhos diferentes. Alguns acham que foi bom, outros acham que foi ruim. Quer dizer, cada um dá a sua interpretação. Eu consegui a muito custo encontrar mais 6 pessoas que se somaram a mim. E eu sou organizador do livro, mas eu sou apenas um dos coautores. Publicação para quando? Os pobres e anônimos escritores têm muita dificuldade de encontrar quem imprima, né? E também quem distribua, quem venda. A venda, a gente talvez ninguém almeja lucro, nenhum de nós. Tá? Acredito que dos 7, talvez 5 não tivessem interessados nem em ver o livro publicado. A briga é mais de 2, eu e o outro que mora em Brasília também. Esse nós estamos batalhando muito. Somos nós que estamos tentando contato, ele mais até do que eu, encontrar editor, já tentamos apoio, tentar em vários lugares, ninguém quer dar o apoio. Tá? E eu sou suspeito para falar, mas acho que o livro está muito bom. Bom, falamos do direito, falamos também um pouco das memórias, né, da engenharia, as duas áreas em que você atua. Vamos falar agora de uma terceira, que é justamente a poesia, mas inicialmente, em especial, a glosas, que eu queria, inclusive, que você explicasse um pouco. A glosa é uma composição poética, de certa forma até clássica. Boccaccio era um famoso glosador, que se faz uma décima a partir de um tema, de um mote, normalmente um dístico. Então a pessoa escreve um mote e o poeta tem o desafio, digamos assim, de glosar, significa analisar, desenvolver aquele tema, né? E a glosa era aquela poesia de momento, de instante. Nem todos eram repentistas, como são os cantadores de viola, mas todo mundo aceitava o desafio, e às vezes havia mesmo aquela coisa, alguém põe um mote e todo mundo quis fazer uma glosa sobre aquilo. E isso me ajudou, isso com criança, com 7, 8, 9, 10 anos. Eu nasci, cresci ouvindo aquilo ali. E passou, o tempo foi passando, eu não costumava escrever glosas, mas no final dos anos 70, meu pai havia falecido e ele era um grande glosador. Então nós pegamos as glosas que meu pai tinha escrito, selecionamos talvez as 30 ou 40 melhores, e eu me propus a apresentar cada glosa dele com outra glosa minha. Tá? Então fui e escrevemos, elaboramos um livro familiar, muito emocional, muito
as glosas de Hélio Neves de Oliveira, que é meu pai. Então, para cada glosa dele, eu escrevia uma glosa. Como ali o mesmo tema. Por exemplo, a glosa dele aqui. A medicina não cura a dor da separação. Aí, para apresentar essa, eu digo assim: ele glosou pesaroso a medicina impotente. Coisas dessa ordem. Para cada um eu fiz um mote, o outro. A margem do Potengi vive a cidade natal. Porque a nossa nostalgia sempre. Então eu boto lá: fez da cidade adotiva seu local de nascimento. Que coisa dessa ordem. E esse é o seu segundo? Esse foi o segundo, porque o primeiro foi o que eu chamo de apostilha de versos. Isso aqui são as incultas produções da mocidade, né? Onde talvez tenha um que se possa considerar atual. E esse é de que ano? Esse aqui saiu em 66. Foi uma apostilha, na serviço de apostilha, publicações da Escola de Engenharia, onde eu estudava. Talvez que ainda hoje seja atual, apesar de escrito na fila do Bandejão, em agosto de 63. No curso de engenharia você vem com poesia. Aí está hoje nas passeadas aí. O homem montou e não quer desmontar. O homem montaria recusa, salta e se agita, mas não adianta. O montador Bonacelo não está bem montado. Chega o povo e se agita para ver a desmonta, e o homem que monta esporeia o que monta. Urge a desmonta porque o homem sofre. E o povo que luta, luta para desmontar o homem que monta outro homem. Então, escrevi esse poesia. Quando esse livro saiu, que vendeu até facilmente, talvez porque meus colegas de trabalho, o livro era barato, me ajudaram a pagar a edição em pouco tempo, me perguntaram se eu não tinha nada meu, só era o livro do papai. Aí eu fiz o segundo, Glosar, Glosei, que saiu no ano seguinte. E já tive então o outro choque, outro tipo de choque. Chegava o mesmo colega que tinha comprado um ano antes, pô, de novo, agora toda semana tem um livro. Então, eu descobri que alguns compravam para passar adiante, para se livrar do chato. Okay. Passou-se. Anos depois, aí eu já morava em Brasília, quando a Embratel estava completando 18 anos, e eu resolvi fazer um livro de homenagem aos 18 anos da Embratel, são minhas glosas da Embratel, tá? Em que eu conto a minha vida até então na Embratel e a história da Embratel de até então. Agora eu estou contando a história da Embratel de mais outros 18 anos, né? Outros 15 anos, pelo menos. A Embratel é de 65, eu saí de lá em 98, eu trabalhei 31 anos na Embratel. Que outros autores você costumava, ou costuma, né, a ler? Olha, eu fui um leitor voraz da minha infância até meus 17, 18 anos. Eu nunca me lembro de ter passado um dia ou uma semana sem ter lido um livro. Fui até muito precoce e provavelmente me antecipei muita coisa. Eu me lembro que eu fui ler o Elogio da Loucura de Herávio de Roterdã com 13, 14 anos. E eu não estava preparado emocionalmente para entender aquele livro. Por outra parte, eu me lembro que nessa época me deram o Exupéry para ler, e quando eu olhei assim aquelas figurinhas, eu não sou criança mais para ler, eu tinha 12 ou 13 anos, não sou criança para ler essa história em quadrinhos. Você vê como eu não tinha preparo intelectual. Né? Mas o Tesouro da Juventude, uma coleção de 24 ou 25 volumes, eu li aquilo de cabo a rabo em 2 anos. Vou ganhar e começar a ler da primeira capa mais grossa até a outra capa mais grossa, contra a capa do volume. E alguma coisa ficou. Na realidade, muita coisa eu li Machado de Assis, Essa de Queiroz. Essa de Queiroz nasceu em Póvoa de Varzim no ano de 1845. Com apenas 16 anos, entrou na Universidade de Coimbra para cursar Direito. Trabalhou como advogado, jornalista e também passou pela carreira diplomática. É considerado um dos maiores escritores portugueses e teve sua obra publicada em cerca de 20 línguas. Faleceu na cidade de Paris em 1900. Eu já não me considero mais um poeta. Quando alguém me chama, muita gente ainda me chama poeta, eu sou lisonjeado, digamos assim, com 2 citações como verbete. Na enciclopédia do Afrânio Coutinho, enciclopédia da literatura brasileira, eu sou lá citado como autor, como poeta, e o dicionário do Napoleão Valadares, dicionário dos escritores de Brasília, que também já pela segunda vez ele me inclui, né? Mas é a generosidade dele, porque ele sabe que eu sou um poeta abandonado. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com o advogado e também escritor João Celso Neto. João, muito obrigado.
por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras. A honra toda minha. Nós é que agradecemos e lembro que você também pode assistir esse programa na internet www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.